Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salvai-nos, Senhor nosso Deus, reuni vossos filhos dispersos pelo mundo, para que celebremos o vosso santo nome e nos gloriemos em vosso louvor. Conferir Salmo 105, versículo 47. O poder exercido com base no bom exemplo de seus líderes e nas orientações divinas favorece todo o povo. Portanto, deixemos-nos guiar pelas recomendações do Senhor nessa liturgia, para que Ele nos conduza nesse caminho de sermos luz no meio de um mundo em trevas. E vamos diante de Deus fazer o nosso ato de contrição. Vamos pedir perdão a Deus pelas vezes que nos afastamos de Deus, pelas vezes que nos tornamos negligentes, pelas vezes que somos ingratos a esse Deus e não reconhecer o seu amor pela recusa formal, a caridade divina quer ser correspondido com amor. Portanto, tenho correspondido ao amor de Deus? Ou sou mais um pela forma da tibieza, hesitação, negligência, a não corresponder ao amor divino, recusando sempre a pertencer a esse movimento da caridade? O ódio a Deus nasce desse orgulho. O orgulho é o ato de opor-se ao amor de Deus, de não praticar aquilo que Deus nos manda e aquilo que Deus justamente pratica. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Façamos o nosso ato de caridade, nosso ato de amor a Deus. Por que devemos fazer o ato de amor a Deus? Por que fazemos aqui todo dia? O parágrafo 2093 diz: a fé no amor de Deus implica o apelo e a obrigação de correspondermos à caridade divina com um amor sincero. E o primeiro mandamento é aquele que nos manda amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, conforme Jesus Cristo acrescentou no Evangelho. E o parágrafo 2094 acrescenta: pode-se pecar contra o amor a Deus pela indiferença, pela recusa de corresponder a essa caridade divina. Por isso, nesse ato de amor, vamos fazer o propósito de entrega a Deus a esse amor, pedindo que Deus faça-nos amar cada vez melhor, sermos perfeitos no amor. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável. E antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito
e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 1 a 4, ponto 10 a 12. Aproximando-se o fim da sua vida, Davi deu estas instruções a seu filho Salomão. Vou seguir o caminho de todos os mortais. Sê corajoso e porta-te como um homem. Observa os preceitos do Senhor teu Deus, andando em seus caminhos, observando seus estatutos, seus mandamentos, seus preceitos e seus ensinamentos, como estão escritos na lei de Moisés. E assim serás bem-sucedido em tudo que fizeres e em todos os teus projetos. Então o Senhor cumprirá a promessa que me fez, dizendo: se teus filhos conservarem uma boa conduta, caminhando com lealdade diante de mim, com todo o seu coração e com toda a sua alma, jamais te faltará um sucessor no trono de Israel. E Davi adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. O tempo que Davi reinou em Israel foi de 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão sucedeu no trono a seu pai Davi, e seu reino ficou solidamente estabelecido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, 1 Crônicas, capítulo 29. Dominarás todos os povos, ó Senhor. Dominarás todos os povos, ó Senhor. Bendito sejais vós, ó Senhor Deus, Senhor Deus de Israel, o nosso Pai desde sempre e por toda a eternidade. Dominarás todos os povos, ó Senhor. A vós pertencem a grandeza e o poder, toda a glória, esplendor e majestade. Dominais todos os povos, ó Senhor. A vós, Senhor, também pertence a realeza, pois sobre a terra, como rei, vos elevais. Toda a glória e riqueza vem de vós. Dominais todos os povos, ó Senhor. Sois o Senhor e dominais o universo. Em vossa mão se encontra a força e o poder. Em vossa mão tudo se afirma e tudo cresce. Dominais todos os povos, ó Senhor. Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, versículos 7 a 13. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo.
Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão na primeira leitura do Livro dos Reis, capítulo 2, versículo de 1 a 4, pulando aí até o versículo 12. Aproximava-se então o fim de sua vida, Davi, e ele vai justamente dar as instruções a seu filho Salomão, que viria sucedê-lo. E Salomão vai assumir também, conforme as orientações do pai, como o seu pai vai dizer, é necessário que caminhes, seja corajoso e porta-voz de Deus também. Porta-te como um homem. Observa os preceitos do teu Deus, andando em seus caminhos, observando seus estatutos, observando seus mandamentos, observando seus preceitos, observando seus ensinamentos, como estão escritos na lei de Moisés. E assim, o rei Davi mostra como ser bem-sucedido no trabalho. E ele vai concluir dizendo: serás bem-sucedido em tudo que fizeres e em todos os teus projetos. Muitas vezes a gente se pergunta por que algo não dá certo na nossa vida? Por que a gente tenta de uma forma conseguir o êxito na nossa vida e não conseguimos? Está aí justamente Davi mostrando como ele foi um rei bem-sucedido e vai passar a orientação também para Salomão. Você sabe que Davi, ele veio ser um rei vitorioso desde a primeira batalha. As armas por quais venceu Golias, venceu todas as batalhas, é observar os mandamentos do Senhor, observar os preceitos, andar na retidão, buscar agradar a Deus, escutar a Deus, fazer a vontade do Senhor. Esse é o caminho, essa é a arma, esse é o nosso escudo. E assim, ele venceu muitas vezes, Davi venceu no silêncio também. Quando seu filho Absalão queria tomar o trono, Davi venceu no silêncio. E assim acontece. Deus faz justiça àqueles que lhe são fiéis. E ele vai concluir no versículo 4, então o Senhor cumprirá a promessa que me fez, dizendo: se teus filhos conservarem uma boa conduta, caminhando com lealdade diante de mim, com todo o seu coração e com toda a sua alma, jamais te faltará um sucessor no trono de Israel. E assim Davi adormeceu, passando a orientação para o seu filho Salomão. O tempo que Davi reinou aí, diz, foi 40 anos. 40 anos. 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. E Salomão veio suceder o trono de seu pai Davi, sabendo somente que ele teria que colocar em prática aquilo que seu pai lhe determinou. Ficar sempre observando os preceitos, andando no caminho do Senhor, colocar em prática o ensinamento do Senhor. Deus, ele quer agir usando muitas vezes os governantes para o bem de todos, mas muitas vezes os governantes se corrompem. Muitas vezes os governantes nem sabem o que significa os preceitos do Senhor. Quantos governantes muitas vezes estão aí para assumir o poder, tendo em vista seu bem próprio em vez do bem comum? Versículo 4 do 1 Crônica vai dizer: sois o Senhor e dominais o universo. Em vossa mão se encontra a força e o poder, em vossa mão tudo se afirma e tudo cresce. É de forma natural que isso acontece. Por isso, nós cantamos: dominais todos os povos, ó Senhor. E quão bom seria a nossa terra se Deus dominasse a terra. Se nós confiássemos ao governo de Deus, a sucessão de Deus, todos os poderes, e ele pudesse dominar, o mundo estaria em paz. Mas, infelizmente, os homens que dominam querem a guerra. Os homens que dominam querem fazer o mal. Os homens que dominam corrompem-se e corrompem o poder também. E o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 7 a 13, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2. E Jesus vai dar o poder sobre eles para expulsar os espíritos impuros. E vai também recomendá-los
Assim como Davi recomendou Salomão, Jesus também vai recomendar seus discípulos para que não levassem nada para o caminho, a não ser cajado, a não ser pão, a não ser o necessário. Que Jesus até lhe vai dizer, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Imagina, se nós tomássemos isso na nossa vida, quão diferente o mundo seria se todas as pessoas buscassem o necessário. Que não houvesse necessitados no mundo, uns com ganância tendo mais em detrimento daquele que nada tem. E assim o mundo seria diferente, com certeza. Jesus mostrou como devemos ser como discípulos. Davi vai mostrar justamente como deve ser a conduta de um rei. E Jesus vai nos mostrar como deve ser a conduta de um discípulo. Quão bom seria se nós seguíssemos a orientação do Mestre no sentido universal de abraçarmos um mundo solidário, um mundo onde não haja divisões. A bagagem é simples, a bagagem é modesta, apenas o necessário para se vestir, apenas o necessário para nos proteger os pés, as sandálias, apenas o necessário. Esse é o símbolo da missão cristã, o bastão, as sandálias no pés, o necessário. É por aí que devemos caminhar. E Jesus nos chama assim, mostrando a sandália nos pés, o compromisso com a humildade, o voto da humildade que devemos fazer. O voto da humildade que devemos fazer nos nossos próprios corações para Deus. O voto de não ter ambição ao assumir nossa missão. Também no sentido da primeira leitura, o modo de não ambicionar o poder, de não querer nada para si, quando se trata de governantes, daqueles que vão governar, daqueles que vão liderar o povo. Com isso, o Mestre nos ensina que o evangelizador deve estar livre, desapegado de tudo, o que possa ser, talvez, obstáculo para muitos é credibilidade cristã, é missão, é compromisso. A riqueza gera segurança e pode nutrir o espírito egoísta, o espírito de dominação, de discriminação, principalmente em ambientes simples, pobres. Devemos ter cuidado com a ambição na nossa vida, no nosso caminhar. Muitos fazem projetos, entram aí em bolsas de valores, fazendo projeto para 100 anos, 80 anos, 40 anos, não sabe se vai viver até amanhã. Vamos ter cuidado com os nossos projetos de ambições. Com isso, os apóstolos vão assim anunciar na pobreza, no dever de confiar-se na providência divina. Jesus não os deixaria e diz que não lhes faltaria nada se levasse consigo somente o necessário para a sobrevivência. Jesus não convida todos a segui-lo da mesma forma, da mesma maneira, porém, espera que cada um de nós sejamos capazes de entendermos a fidelidade ao seu projeto a partir daí. Então os 12 partiram, pregaram a todos a partir do próprio testemunho que davam, a partir da própria orientação que Jesus lhe deu. Expulsavam muitos demônios, curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Deixemos-nos, portanto, guiar pelas recomendações do Senhor. Deus, Ele quer orientar cada um de nós a andarmos justamente nessa linha de pensamento. Pela humildade serviremos bem o Senhor. Ó Jesus, divino Mestre e libertador, enviaste teus discípulos com a recomendação de que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado e as sandálias nos pés. Que não levassem 2 túnicas, nem dinheiro na cintura. Ensina-nos, ó bom Mestre, ó bom Pastor, a nos despojarmos da matéria que escraviza o homem, como nos ensinaste. Amém.
Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessita. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique, concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Quem reza se salva, dizia Santo Afonso de Ligório, certo do que dizia, e é uma verdade que a Igreja Católica justamente abraçou seus escritos, como uma verdade porque ele é doutor da Igreja. Portanto, vamos rezar aqui, reze conosco a oração do dia, reze as outras orações também, porque para cada dia uma nova mensagem é transmitida com o sentido de reavivar mais a nossa fé. Portanto, vamos rezar. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like. Inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima, Jesus misericordioso, eu confio em vós. Salve lírio branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que embeleza o céu. Salve Santa Mãe de Deus.